Ontem já estava rolando, né, até nos grupos de WhatsApp do Flamengo, uma mensagem que estava sendo encaminhada com muita frequência do Runco, né, que essa mensagem ele teria colocado lá num grupo é uma confraria política, tá? Não é um grupo político, é o Flabarra, e encaminhar essa mensagem para diversos outros grupos. Isso já estava sendo falado internamente desde ontem, né? Aí hoje saiu uma matéria no Globo Esporte, né, o que acabou gerando mais uma crise, porque isso acabou se tornando público, né? Saiu do campo ali privado e foi para o público. Então, o médico do Flamengo, Runco, diz em grupo que De La Cruz tem lesão crônica e irreparável. Então, vamos lá, linha fina. Chefe do departamento médico comenta a situação do Uruguai em grupo de WhatsApp com figuras da política rubro-negra, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, né? Aí fala do Runco. A ausência de De La Cruz entre os relacionados do Flamengo para a partida contra o Fluminense no domingo provocou debate em um grupo de WhatsApp com figuras importantes da política rubro-negra. O chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, se pronunciou no grupo com críticas à contratação do uruguaio, que custou 102 milhões em dezembro de 23. O clube, questionado pelo GE, informou que não comentará o caso. Veja a nota completa abaixo. Runco faz parte do grupo Flamengo Barra. Repetindo, não é um grupo político, tá? É uma confraria. Então, ali, se vocês lembrarem, por exemplo, foi nesse grupo, né, no jantar desse grupo, que a gente teve ano passado o Landim e o Dunche, o Dunche anunciando que seria o Landim anunciando que o Dunche seria o candidato que teria o seu apoio e se lançando também como candidato a presidente do Conselho Deliberativo, algo que depois ele desistiu, né? Aí ele ia virar CEO do Flamengo e quando ele viu que, né, o tamanho da derrota para o BAP, ele achou melhor não vir candidato, porque com certeza ele iria perder por Ricardo Lomba. E também foi no jantar dessa confraria que teve também quando o prefeito Eduardo Paes deu aquela declaração dizendo que iria desapropriar o terreno lá do gasômetro. Tá? Foi tudo aí, e ali é uma confraria que, cara, congrega diversas pessoas de ideologias diferentes dentro do Flamengo, vamos colocar dessa forma. Então você tem, né, pessoas, vamos pegar hoje, você tem pessoas lá que frequentam e que estão nesse grupo do Flabarra, que, pegando a última eleição, que apoiaram o Valim, que chegou a ser pré-candidato, o Maurício, o Dunche, atualmente o BAP. Então, não é um grupo político que segue um caminho, que pensa que é situação ou oposição. Não, são várias correntes políticas que estão ali dentro e até pessoas independentes, tá? Então, assim, não é um grupo, é uma confraria. E decidiu interagir no fórum depois de ver o pedido de um integrante por um posicionamento do clube a respeito da situação clínica de La Cruz. O grupo é formado por conselheiros, sócios, dirigentes e ex-dirigentes. O médico respondeu da seguinte forma em mensagem a que o GE teve acesso. Vamos lá. Abre aspas aqui ao Duns. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, anteciosamente. Aqui, assim, ele não deixa de ter razão nessas situações clínicas, né? Pessoa mais indicada para falar, até porque ele está lá, está acompanhando os relatórios e então ele tem propriedade para falar. Porém, entretanto, todavia, obviamente que se eu fosse vice-presidente do Flamengo, se eu fosse um executivo do Flamengo, ou eu chefiasse qualquer departamento do Flamengo, eu jamais estaria num grupo de WhatsApp. Poderia até estar no grupo de WhatsApp, mas eu não estaria falando sobre questões internas, né? E ali, muita gente coloca até que ele está nessa declaração, né? Ele rompe, né, com essa privacidade né, médico-paciente, né, que tem no Código de Ética, e porque, assim, tendo um processo, sei lá, por vazamento, ele poderia muito bem se defender dizendo que, olha, eu não vazei nada,
Eu não vazei nada, eu coloquei num grupo privado, né, de conselheiros e tal, mas tem essa questão, né, da privacidade, né, de informações entre médico e paciente. Ele chegou no grupo ali e colocou essa situação que tem desdobramentos que a gente vai colocar aqui, tá? E, porra, aqui praticamente ele coloca, olha, que o Flamengo não vai conseguir vender esse jogador, né? Reaver o valor, foi um investimento de mais de 100 milhões de reais, né? Um valor considerável, e dificilmente, a não ser que o De La Cruz comece a jogar muita bola e para ter outro clube que queira contar com o jogador e pagar, sei lá, algo perto do que o Flamengo pagou e investiu, né? Então, seguindo aqui com a matéria. De La Cruz começou sua passagem pelo Flamengo no início de 24, desde então disputou 61 partidas, 154 como titular, com 38 vitórias, 14 empates e 9 derrotas. O Meia marcou 3 gols e deu 6 assistências. O Uruguai conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Carioca. Neste ano, o jogador disputou 20 partidas, incluindo uma sequência de 8 partidas consecutivas como titular entre 8 de março e 13 de abril. Em 2024, seu primeiro ano do rubro-negro, ele disputou mais de 3 mil minutos. Ele já passou aí de 1.000 minutos já jogados esse ano, né? O meio era sonho antigo do Flamengo, que viu o interesse virar uma novela, com o River Plate se recusando a negociar o jogador. O rubro-negro se acertou com o De La Cruz e, para contratá-lo, precisou pagar a multa rescisória à vista no fim de 2023, já que o clube argentino não aceitou liberá-lo por um valor menor. Situação parecida com a série de gestos do Flamengo para o Zenit este mês. Ao todo, De La Cruz custou 102,074 milhões aos cofres do Flamengo, que desembolsou 92 milhões entre direitos federativos e luvas e mais de 9 milhões de custo com intermediação. A contratação foi feita na gestão de Rodolfo Landim, antecessor do atual presidente rubro-negro, BAP, que assumiu o clube em dezembro e levou o Runco de volta ao departamento médico, né? E aqui a nota do Flamengo. O Flamengo não comentará declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto e, em alguns casos, obtidas por meio de condutas criminosas, sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado em seus objetivos esportivos neste segundo semestre, mantendo o compromisso com o ambiente profissional e responsável. Tá? Aí tem a nota aqui também, eles incluíram a nota do De La Cruz, procuraram o Runco disse que somente o clube se faria a comunicação. Então vamos à nota aqui do staff do De La Cruz. Na verdade, fomos pegos de surpresa com esta declaração do diretor médico do clube. Primeiramente, não é uma atitude correta nem ética de um profissional que já passou pela seleção brasileira. Vamos procurar entender como com o clube, se esse posicionamento é do médico individualmente ou do clube como instituição, e logo analisaremos as medidas cabíveis a serem tomadas. Agora, gostaríamos de iluminar outros fatos públicos e notórios. Na temporada de 24, Gerson e Fabrício Bruno foram os 2 jogadores de linha que mais atuaram pelo Flamengo, 56 jogos cada um. Nenhum dos 2 tiveram vaga constante na seleção brasileira na época. Nico, na temporada de 24, atuou 41 jogos pelo Flamengo e 8 jogos pela seleção do Uruguai, sendo titular absoluto na Copa América. Ficou de fora apenas um jogo devido a uma suspensão por cartão, totalizando 49 partidas, 7 jogos a menos que Fabrício Bruno e Gerson, isso sem contar a ausência em viagem a serviço da Celeste. Isso aqui, essa justificativa aqui, que eles estão, né, que vai para um outro ponto, que aí vai para a questão do número de jogos, que também não quer dizer muito, né? Você tem que olhar os minutos jogados, né? Se a gente pegar lá os 8 jogos seguidos que o De La Cruz fez esse ano, talvez a maior sequência desde que ele chegou no Flamengo, quantos minutos ele jogou? Pelo que eu me lembro, ele foi substituído em todos os jogos, né? E você fazer, por exemplo, uma comparação com o Gerson, assim, dá até para a gente comparar isso aqui, posso até pegar os minutos jogados de cada um, e a diferença é brutal e absurda. E assim, o que eu tenho certeza é que o De La Cruz não desfalca a seleção do Uruguai. E não tem nem como comparar, colocar em parâmetros, assim, Gerson e Fabrício Bruno jogaram tantos jogos e nenhum dos 2 tinham vaga constante na seleção brasileira. Porque, assim, na moral, o De La Cruz enfrenta na seleção brasileira a concorrência que, por exemplo, o Gerson, para pegar ali alguém que joga no meio, tem. Porra, o Varela é convocado, pô. Varela é reserva e Varela é convocado para a seleção do Uruguai.
aquele Pumita do Vasco, parece que está até, acho que rescindindo o contrato, se não é mais convocado, até pouco tempo era convocado e era titular. Então, assim, dizer que, pô, tá na seleção do Uruguai, de que isso quer dizer alguma coisa, desculpa, para mim, isso não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. E aí vai lembrar, nos principais momentos em que o Flamengo mais precisou do De La Cruz não estava. Por exemplo, final da Copa do Brasil ano passado. De La Cruz estava, jogou pelo Flamengo? Não estava, ficou de fora das partidas, né? Nico De La Cruz é jogador de Copa do Mundo, defende a seleção uruguaia ao lado de atletas que jogam em gigantes da Europa, campeão da Copa Libertadores pelo River Plate da Argentina, conquistou títulos pelo Flamengo, como a Copa do Brasil de 2024, Supercopa 25 e 2 vezes campeão carioca. Se vamos falar de capacidade de atuar em futebol competitivo, vamos trazer à luz esses dados. Não são opiniões, são fatos, e contra fatos não há argumentos. Aí aqui, né, fecha a nota ali do staff do De La Cruz, e aqui vem o motivo, né, que deixou o De La Cruz de fora do jogo contra o Fluminense. De La Cruz não teve uma recuperação física considerada satisfatória depois da partida contra o Santos na quarta-feira. Ele ficou fora de todos os treinos no restante da semana passada e não reuniu condições de enfrentar o Fluminense. Ele entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. O Uruguai também não foi relacionado para enfrentar o Bragantino na próxima quarta-feira. Apesar disso, o Uruguai não tem lesão diagnosticada. A situação de De La Cruz é considerada complexa desde que ele chegou ao clube. É comum que o Uruguai fique de fora de atividades ao longo da semana, justamente como forma de administrar para os jogos. O GE apurou que o meia apresenta um problema no joelho direito, o que também respinga no joelho esquerdo, principalmente pela compensação de força, dificultando a recuperação de qualquer problema no local. De La Cruz já passou por 4 cirurgias na carreira, antes de chegar ao Fla. 3 no joelho direito e 1 no esquerdo. Mas eu quero trazer aqui uma nota que foi enviada ao Venê, né? Ele publicou aqui e que tem uma posição com relação ao jogo do Fluminense, porque a gente viu aqui na matéria do Globo Esporte falando que cadê? Peraí. Dizendo que o De La Cruz, né, não jogou porque ele foi por uma opção do treinador. Na matéria do GE diz que ele apresenta esse problema físico e aí não foi relacionado por conta desse problema, né, da preparação. Então aqui, ó, vou ler novamente aqui a nota. Nos causa estranheza um médico que já foi da seleção brasileira quebrar uma ética de disciplina desse jeito. Nós estamos apurando para saber a posição do Flamengo, se essa opinião foi uma decisão do clube ou do médico. Vamos procurar os meios legais para esse caso. Nico De La Cruz estava disponível para jogar o Flamengo e Fluminense de domingo, mas foi uma opção do treinador em controlar a carga do jogador. Aí, lembrando, informação diferente, tá, do que o GE colocou, né? Aqui, por conta da ausência dele no clássico contra o Fluminense. Então, o staff do jogador diz que ele estava à disposição, que foi uma decisão do Felipe Luiz, né? O que muda completamente o cenário, porque na matéria do Globo Esporte diz que foi uma decisão, vamos colocar ali da preparação, né? Da preparação física, por conta de recuperação física. Não foi uma decisão do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não toma esse tipo de decisão. Ele não chega lá e fala, vou deixar aqui o De La Cruz para controlar. Alguém chega para ele e orienta, ou não. Mas estão dizendo que o De La Cruz estava disponível para jogar. Seguindo aqui, o Nico é jogador de seleção, joga ao lado de outros jogadores de alto nível, é ídolo do River Plate, custou caro ao Flamengo, é uma estrela internacional, por isso nos causou uma estranheza maior ainda a conversa vazada, né? Então, tem uma divergência ali entre a informação do Globo Esporte e o que passou o staff do De La Cruz. Aí a gente teve desdobramentos, né? Logo após a notícia, a matéria do Globo Esporte, o Arrascaeta postou um stories, né? Foto com ele e De La Cruz. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá aí já. E colocou ali a legenda. Se trata de cuidar dos nossos, simples assim. E o próprio De La Cruz também se manifestou em stories, colocou uma foto ali até ele, né, de cabeça baixa e tal, assim, né? Meio resignado. E escreveu, né? Nunca deixe que nada te diga que não pode fazer algo, entendeu? E aí tivemos matéria, mas eu queria colocar antes aqui da gente seguir um vídeo
do Rica Perrone, que eu achei muito interessante. Lembrando sempre, galera, que todos os vídeos, tá? Vídeos, declarações, matérias, todas elas estarão aqui no nosso comentário fixado do YouTube, ok? Então, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, quer ver as matérias, o link dos vídeos e tal, vai estar no link fixado do comentário aqui no YouTube. Então, vamos aqui à fala do Rica Perrone. As informações vazadas do Flamengo continuam. Realmente, o Flamengo faz um esforço interno muito grande para viver em turbulência. Eu falei isso aqui, acho que uma semana atrás, né, quando saiu aquela polêmica do Pedro. Eu falei, cara, é impressionante como o time que mais vaza coisas para a imprensa historicamente sempre foi o Flamengo e nada mudou, né? Continua tendo muito inimigo interno no Flamengo, gerando problema para ele mesmo. E dessa vez, falando sobre o De La Cruz, o Runco vazou lá uma informação dizendo que não tinha condições e tal. E olha que curioso. O Euler Victor, que é um gestor que trabalha com futebol, em 2023, o Fred Soares, meu amigo Fred Soares, saudade de você, Fredão, carnavalesco dos bons, mandou o seguinte no Twitter: De La Cruz, Flamengo será uma contratação na temporada e talvez a maior de 2019. Sua habilidade, velocidade e criatividade são pouco comparáveis no Brasil. Vem aí a era De La Cruz. Da expectativa do flamenguista e tal, de que realmente é um grande jogador, e quando ele joga, quando ele tem condição de jogar, você vê que realmente ele é diferenciado e tal, e o Fredão tava lá nessa euforia do De La Cruz. A resposta abaixo, em 2023, do Euler Victor é o seguinte: não chega. Preste atenção, 2023. Chega nem perto do que você está falando. 26 anos, 6 anos do River, único meia que não foi vendido, lesão crônica no joelho e que ainda não sabe como vai se recuperar. Toda contratação é uma aposta, mas pelo valor, essa é bem arriscada. Existem outras opções mais baratas. E aí eu te pergunto o seguinte. E aqui uma observação importante do Rica. Como é que o Euler sabe disso aqui? E o pessoal do Flamengo não sabe? Isso aqui é de 2023. Como é que a equipe do Flamengo, os dirigentes do Flamengo, o departamento médico do Flamengo, gastou aquele dinheiro todo sem saber de algo tão banal? É mais ou menos como o São Paulo quando contratou o Wellington Ney. O mercado inteiro do futebol sabia que ele tinha uma contusão crônica que dificilmente daria a ele as condições de jogo que fizeram ele ser um jogador destaque. O São Paulo foi lá e contratou o Wellington Ney, quando todo mundo não queria contratar, porque sabia disso. O São Paulo não sabia. Essas horas fica um pouco difícil, né, cara, a gente confiar no futebol, né? Porque eu não saber, bem, não sou do bastidor da área médica, das análises de desempenho dos jogadores, só sei o que me contam. Agora, se gente do meio o suficiente sabe, como é que o maior interessado que examinou não sabe? Foda. Então, aí, né? Esse questionamento importante. Você vê, um usuário lá do Twitter, o cara tinha todas aquelas informações, isso lá em 23, antes dele chegar. Não foi depois que ele chegou. Colocou essa questão, né, do problema crônico no joelho, e o Flamengo não tinha essa informação na época. E assim, eu nem vou para cima de falar do Tanuri, por exemplo, porque o Tanuri no Flamengo, em outras oportunidades, chegou a fazer exame médico em alguns jogadores e simplesmente o departamento de futebol falando assim, ó, não contrata. Não contrata porque esse jogador não tem condição. E o departamento de futebol bancou. E deu merda. E deu merda. Tá? Então, assim, eu não sei também se, por exemplo, o departamento médico na época, liderado pelo Tanuri, foi lá, fez a avaliação e falou, olha, cara, o cara tem um problema crônico aqui no joelho e tal, tem, né? Olha o histórico dele, pererê, e mesmo assim o departamento médico, o departamento de futebol foi lá e bancou a contratação. E a gente tem problema parecido com o Alan. A gente não pode esquecer que o Alan, quando foi contratado pelo Flamengo, ele veio com uma calcificação óssea, já de uma cirurgia que ele tinha feito no Atlético Mineiro. Tanto que depois ele fez outra intervenção cirúrgica já aqui no Flamengo. Como é que você contrata um jogador? Então, considerando a seriedade do Tanuri, e todo mundo tem críticas, todo mundo tem, né, merece críticas, tem erros, mas é um médico, você tem que, né, pegando a seriedade, o cara passou vários e vários anos no Flamengo, né, começou de baixo, foi até a chefia do departamento médico, um profissional. Será que esse cara, né, o seu setor que ele montou lá, não viu isso? Deixou isso passar? Ou ele apontou e falou, e o departamento de futebol, como já aconteceu em outras oportunidades, não com a gestão atual, a gestão passada, mas em outras com o próprio Tanuri, que apontou o problema e o departamento de futebol foi lá e falou, não, compra. Aí a gente não sabe, né? Mas essa situação aí, essa fala do Runco, expõe, obviamente, a direção atual, né?
A direção atual, na questão do tratamento das informações, da privacidade dos jogadores, e expõe a antiga direção. Tanto que eu vi manifestações de pessoas da antiga diretoria, né? Não entrou no assunto na questão, falou do vazamento, que é absurdo, porque, repetindo, por mais que, eu tô num grupo, tá eu, meu amigo aqui, meu amigo Denaildo, num grupo, e aí eu vou lá, falo algo privado aqui pro Denaildo, dentro da empresa que eu trabalho, aí o Denaildo vaza isso aí, e aí, porra, eu não tenho responsabilidade. Porra, eu não vou botar lá, cara, porque eu sei, tô dentro de um grupo, eu sei que aquilo ali pode vazar, e são informações privadas, que o Flamengo vai tratar disso lá, porque, assim, além da questão, né, logicamente, a privacidade, né, entre médico e paciente, toda a questão de ética do médico para com o paciente, que ele tem que resguardar, né, você tem a questão de mercado também, entende? Então, se o Flamengo pensa, qualquer equipe hoje no mundo que pegar essa declaração, né, do De La Cruz, e o cara não vai contratar, pô. Então, o próprio funcionário, o próprio médico do Flamengo, o chefe do departamento médico do Flamengo, praticamente decretou o fim da carreira do De La Cruz. E qualquer possibilidade hoje, a não ser que o De La Cruz venha jogar muita bola, qualquer possibilidade hoje do De La Cruz, ser vendido. Entendeu? Então, se eu fosse, repetindo o que eu falei antes, se eu fosse dirigente do Flamengo, sei lá, vice-presidente, diretor, executivo do Flamengo, a primeira coisa que eu faria seria sair de todos os grupos de WhatsApp. Esse tipo de mensagem que ele mandou não se comenta em grupo de WhatsApp. Algo que é privado. A não ser que fosse um grupo de WhatsApp né, do departamento médico do Flamengo. Agora você vai numa confraria, num grupo de confraria política, que tem diversas pessoas com milhões de objetivos ali, escreve aquilo ali, e não pensa de que aquilo ali vai vazar. Absurdo, né? Absurdo. Simplesmente absurdo. E isso, como eu disse, já estava rolando desde ontem. Eu recebi isso aí, sei lá, de umas 3, 4 pessoas diferentes, que já estava rolando nos grupos de WhatsApp, que as pessoas já estavam encaminhando, já estavam comentando, e já falando o óbvio. O cara tá desvalorizando o jogador do Flamengo, expondo o cara e tal, porque mesmo que, obviamente, ele não tenha vazado as mensagens, mas ele expôs o jogador e mais um jogador, né? Denaildo aqui, deixa eu mandar um salve aqui pro meu querido Denaildo. Tamo junto, Denaildo. Boa noite, meu poeta, tudo nosso, meu parceiro. Estou revoltado por mais uma exposição da diretoria jogador. É um absurdo, né, cara? E a gente tinha saído da questão do Pedro, né? Que é uma situação parecida, que eu vou até aproveitar aqui o comentário do Cláudio Araújo. Então o Ruco tá certo? Não, na análise dele, clínica do jogador, não da forma como ele expôs. Ele tá completamente errado. Óbvio, na análise clínica, considerando que ele tem acesso, né, a todos os relatórios médicos do De La Cruz, ele está correto quando ele fala, olha, esse jogador aqui, não deveria ter sido contratado, o cara tem um problema crônico. É a mesma coisa, eu tenho sinusite crônica. Qualquer exame que eu fizer, eu vou para uma empresa, sei lá, a empresa vai fazer em mim no exame de admissão, quer ver sinusite, vai bater lá que eu tenho uma sinusite crônica, problema crônico, e geralmente problema crônico não tem cura, né? Então, assim, ele tá certo na análise clínica, tá? Não do fato dele ter colocado isso num grupo. É a mesma coisa na questão do Pedro lá e da situação do Pedro, né? Em que o Pedro teve um problema, estava tendo um problema de comportamento, não estava se dedicando nos treinos, e aí o cara é exposto. Eu não falo nem da coletiva do Felipe Luiz. Eu falo lá daquelas mensagens, porque acredito eu que muito daquilo ali que o Boto conversou com o Mauro César tenha muito a ver essa vontade do Flamengo querer, querer vender o Pedro, parte muito também do comportamento dele, porque ninguém quer ficar com o jogador problemático no seu elenco, né? O cara tá dando problema aqui, já não satisfaz o treinador em campo, a gente tem interesse aqui de vender. Então, assim, obviamente que ele não está certo, Cláudio. Deixa eu ler o título, né? Mensagem de Runco sobre De La Cruz aumenta a tensão e expõe crise entre elenco e departamento médico do Flamengo.
Uma mensagem do chefe médico do Flamengo, José Luiz Runco, em um grupo de WhatsApp com figuras ligadas à política rubro-negra, expôs publicamente uma crise interna que se arrastava há meses nos bastidores do departamento de futebol do Clube Carioca. Então, ou seja, já havia, que ele está dizendo ali, já havia um problema anterior, tá, dentro do departamento médico, dessa relação com os jogadores, que o caldo entornou agora com essa mensagem que está aqui, já li para vocês lá no início na matéria do GE, não vou ler de novo. Seguindo. A mensagem de Runco, enviada no último domingo, foi uma resposta aos questionamentos de membros no grupo de WhatsApp sobre a ausência de Nicolas de la Cruz no clássico contra o Fluminense. O atual comando médico rubro-negro tentava atribuir à gestão anterior o ônus de não conseguir ter em campo uma contratação de mais de 80 milhões. E tem uma outra coisa também, né? Que aí, e isso me incomoda, assim. Por exemplo, o BAP foi eleito, tá? Eleito entendendo os desafios que ele ia ter pela frente. A questão por exemplo, do estádio, que é complexo, o caixa que era baixo naquele momento, ciente também de que não poderia fazer grandes contratações na primeira janela, ok? Todos esses problemas. E aí não adianta que quando você tem uma crise, você tem um problema, você fica tentando justificar com as ações da diretoria anterior. Meu amigo, você foi eleito e aí você está colocando pessoas lá para fazer melhor. E o que a gente está vendo é que está fazendo igual ou pior em algumas situações. Então não adianta ficar... temos aqui o De La Cruz, que foi comprado pela diretoria anterior. Tá, mas vocês vieram para resolver. O que a gente pode fazer com o De La Cruz? O De La Cruz foi contratado, mas olha, ele é um jogador limitado, a gente vai poder ter o De La Cruz jogando 30 vezes no ano. Beleza, você vai trabalhar com ele 30 vezes no ano. Agora, você não vai falar do De La Cruz e expor o De La Cruz, pô. Né? A não ser que alguém, um jornalista foi lá, de bastidor, né, com fontes e apurou esse tipo de notícia, ok, é uma outra coisa. Agora não pode partir do profissional do clube e ter como justificar, não, aqui o ônus, porque a diretoria anterior pagou 100 milhões, beleza, pagou, e aí? E aí, vocês vieram, né, o BAP entrou lá e o BAP contratou um Runco, acredito eu, para fazer melhor do que era, para fazer melhor do que o Tano. Então, ficar com esse tipo de justificativa não resolve o problema. E isso aí é uma outra discussão. Túlio, mas é importante falar, por que a diretoria anterior... Beleza, a diretoria anterior tem que responder. Hoje a gente teve o questionamento lá numa coletiva do Remo, né, que o Marcos Braz não quis responder, apesar de dizer que, tô aqui né, ele cansa de falar do Flamengo em várias oportunidades, mas não quis falar ali. Beleza, questão dele ali, mas ele cansa de falar do Flamengo nas redes sociais, mas ele não quis responder. E a pergunta da repórter era justamente essa. Vocês sabiam da condição médica do De La Cruz? Era a pergunta, né? Porque uma coisa é a exposição, tudo que a parte ética, tudo que o Runco fez. Outra é essa informação aí, mas não dá para você ficar justificando. Olha, eu não consigo recuperar o jogador porque, mas é um ônus aqui da diretoria anterior, ó, o prejuízo de mais de 100 milhões de reais. Desculpa, vocês entraram para fazer melhor, pô. Para ficar nisso aí, elegia o Dunche e seguia, né, a direção que estava lá. Os sócios queriam outra coisa, vocês prometeram melhor. Então, não dá para ficar também, né, o tempo todo nesse apontamento, né? Aí, seguindo, o papo, no entanto, extrapolou as fronteiras virtuais e chegou ao ambiente do vestiário do Flamengo ainda na segunda. Os líderes do elenco se incomodaram bastante com a exposição do caso de De La Cruz e a pessoas de fora do ambiente de futebol do clube. A primeira reação foi de questionar a veracidade das mensagens, mas após o vazamento desta terça, a situação se agravou. O meia Arrascaeta logo publicou foto ao lado do compatriota em sua conta no Instagram. Abre aspas, se trata de cuidados nossos, simples assim, fecha aspas. Publicou o Uruguai em imagem com o companheiro. Arrascaeta é só um dos diversos jogadores do elenco incomodados com a gestão médica do departamento comandada desde o início de 2025 por Runco. Olha isso aqui. Staff de ao menos 8 atletas confirmaram à ESPN a relação conturbada entre os médicos e os jogadores nos últimos meses. Os relatos apontam para uma situação no qual os jogadores têm optado por realizar tratamentos médicos e fisioterápicos fora do ambiente do CT do Ninho do Urubu. Isso aqui também tem que ser questionado. Por que os jogadores estão fazendo tratamentos, tá, médicos e fisioterápicos? E assim, por exemplo, o Pulgar resolveu fazer lá a cirurgia lá no Chile. Beleza, uma coisa complexa. Agora, fisioterapia, até fisioterapia, que é algo muito mais simples,
estão deixando de fazer no CT do Ninho do Urubu por conta de problemas com o departamento médico, que aqui também entra questões de preparação física, né? Ou seja, o departamento de preparação física também. Aí os caras vão lá, com médicos particulares e antigos profissionais do setor demitidos no início deste ano após a chegada do Runco. Ou seja, os caras estão se tratando com os médicos que foram demitidos. Isso aqui tem que ser respondido também, né? A mensagem do homem forte do departamento foi a gota d'água de um copo que já ameaçava transbordar há algumas semanas. O clima não é dos melhores neste momento. Então, ou seja, já tem um problema lá de trás, né? Aí é que vem, né, a cobrança que eu já li aqui para vocês do staff do De La Cruz, né, que pensa até em judicializar o caso e tal. E aí, assim, a coisa está muito mais séria do que, né, a gente estava, assim, pensando, vazou a mensagem e tal, tá beleza. Não, já estava vendo ali um problema maior.